Se você estudou em uma escola nos anos 90, sabe exatamente do que vou falar. Os corredores eram comuns, as salas barulhentas como sempre. Mas havia um lugar diferente, o banheiro. Lá dentro nada parecia normal. O eco das descargas, o ranger das portas, a torneira que nunca parava de pingar. Mas o que mais apavorava era o espelho, porque diziam que ele refletia mais do que deveria. Foi ali, diante desse espelho, que nasceu a lenda da loira do banheiro. Uma mulher de cabelos longos e loiros, pele fria quase azulada e um olhar vazio que perfurava a alma de quem ousasse encará-la. Alguns diziam que ela surgia atrás de quem a chamasse. Outros juravam que sangue escorria pelo ralo antes mesmo da porta se fechar. O fato é que em quase toda a escola brasileira havia um banheiro que ninguém queria entrar, e todos sabiam o motivo. No começo, era apenas um sussurro. Uma menina dizia que ouviu de outra que uma colega tinha visto a loira no espelho. O boato crescia nos corredores, como um vírus invisível. Primeiro eram risos nervosos, depois silêncio. Até que ninguém mais entrava sozinho no banheiro. À noite, os zeladores relatavam ouvir correntes arrastando e portas batendo com violência, mesmo quando não havia vento algum. E sempre, no fundo do corredor, alguém jurava ter escutado o som de uma mulher chorando. O sussurro tinha se transformado em medo real. E o que era só uma história começava a tomar forma. Foi nessa época que surgiu o ritual. Regras simples, mas sombrias. Entrar sozinho no banheiro, fitar o espelho, repetir o nome dela 3 vezes seguidas. Em algumas escolas era preciso dar 3 descargas. Em outras, apagar a luz e acender uma vela. As crianças cochichavam entre si, mas poucas tinham coragem de tentar, porque quem ousava dizia ter sentido o ar gelar, o reflexo mudar e uma presença surgir atrás de si. Um silêncio tão pesado que parecia esmagar o peito. Era assim que a loira do banheiro atendia ao chamado. O tempo passou, mas a história não enfraqueceu. Pelo contrário, os banheiros começaram a ficar vazios, alunos evitavam entrar sozinhos. Professores comentavam sobre crianças em prantos, sem motivo aparente. Zeladores juravam ouvir portas batendo quando ninguém estava lá. A simples ideia de atravessar aquele corredor já era suficiente para acelerar o coração. O medo havia deixado de ser brincadeira, agora fazia parte da rotina de todos. Alguns estudiosos tentaram explicar. Diziam que a loira do banheiro era apenas uma versão brasileira da lenda americana chamada Bloody Mary. Lá o ritual era parecido. Lá também se chamava uma mulher diante do espelho. Mas aqui, a história ganhou raízes próprias, porque não era mais uma lenda distante, era algo que poderia acontecer dentro da sua escola. Mas havia uma versão muito mais perturbadora. Muitos diziam que a loira do banheiro não veio de fora, que ela era o espírito de uma jovem, que nunca saiu da escola. Alguns falavam de um acidente misterioso, outros de algo que aconteceu em segredo dentro de um banheiro. O certo é que nessa versão, a lenda deixava de ser apenas cópia. Ela ganhava um rosto e uma história pessoal, presa para sempre entre aquelas paredes frias. Nos anos 90 não havia internet. As histórias não viralizavam em segundos, elas viajavam em sussurros. Cada criança que ouvia adicionava um detalhe novo. Em uma cidade, ela aparecia com olhos brilhando no escuro. Em outra, com mãos que deixavam marcas vermelhas nas portas. Cada versão era mais assustadora que a anterior. Até que a loira do banheiro se tornou inevitável. Onde havia espelho, havia medo. O mais assustador é que até hoje existem testemunhos. Pessoas que juram ter visto uma sombra atrás de si, quando olharam para o espelho. Outros garantem ter ouvido passos ecoando no banheiro vazio. Há até relatos de quem sentiu um frio cortante nas costas e, ao virar, viu por um instante uma mulher loira parada no reflexo. Mas ao olhar de novo, não havia nada. Pesquisadores dizem que não há provas para eles.
A loira do banheiro é só um reflexo do medo coletivo, uma adaptação de histórias estrangeiras. Mas se fosse apenas invenção, por que tantas versões se repetem? Por que tantos olhos viram o mesmo vulto? E como explicar a mesma sensação de estar sendo observado em escolas diferentes, cidades diferentes, por gerações inteiras? A loira do banheiro não é apenas uma lenda. Ela é um pedaço da memória coletiva. Está presente em cada criança que chorou com medo de entrar no banheiro, em cada escola onde uma porta bateu sozinha, em cada adulto que até hoje evita olhar fixo para o espelho quando está sozinho. Talvez nunca haja provas concretas, mas se lendas só sobrevivem quando continuam acontecendo, então cuidado, porque da próxima vez que você se olhar no espelho e sentir aquele arrepio subindo pela espinha, lembre-se, ela pode estar bem atrás de você.